Olá, bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E o tema do nosso podcast hoje é Mãe, um legado de fé e conselhos para a vida. E eu tenho aqui uma amiga, uma irmã muito querida, Fátima. Obrigada por você estar aqui conosco, compartilhando, né, um pouco da tua vida, porque eu sei que você tem muito para nos ensinar e nós queremos aprender com ela, né? Amém. Seja bem-vinda, Fátima. Obrigada, eu que agradeço. Por favor, Fátima, se apresente aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para que possa conhecer quem é essa Fátima que está aqui hoje. Olha, amados, essa Fátima que está aqui hoje é a Fátima Regina. Eu sou casada com o João Amaral há 42 anos, tenho um casal de filhos e 3 netos. Olha só, nossa gente, tem história aí, né? 43 anos de casada, filhos, avó. Mas antes da gente continuar, quero te pedir para que você curta já o nosso conteúdo, para que você já vai divulgando aí nas suas redes, né? Para que você possa abençoar outras pessoas com o conteúdo que hoje nós temos aqui. E não esqueça de nos curtir também nas redes sociais, lá no Instagram, no mulheres.ict, ou já temos o nosso Instagram também, @podcast Aprendendo com Elas. Então não esqueça de divulgar, de curtir, de compartilhar e também acione o sininho para que você seja informado quando tivermos novos conteúdos e comente, porque certamente isso vai ser bênção, tá bom? Fátima, mas vamos começar assim. Você veio de uma família. Como é que era a tua família de origem, né? A minha família de origem, meus pais, somos em 5 irmãos. Num determinado ponto da vida, os meus pais se separaram, né? Por questões religiosas, né? Questões religiosas no sentido de que nós éramos católicos, e católicos até assim, bem praticantes mesmo. Mas depois meu pai enveredou-se para o lado do espiritismo, minha mãe, casada com ele, foi junto e os filhos também vão juntos, né? No teu pacote vai inteiro, né? E aí, num determinado momento, houve a separação. E nessa separação, minha mãe ficou com 5 filhos, o meu irmão mais velho tinha de 13 para 14 anos, eu tinha 12 anos e a minha irmã mais nova, que eu falo os extremos, né? E a minha irmã mais nova tinha 4 anos. Então, o que aconteceu? A minha mãe foi trabalhar, o meu irmão mais velho também começou a trabalhar com 13 para 14 anos para ajudar em casa, e assim nós fomos crescendo. Mas, assim, a minha mãe, ela tinha algo dentro dela que, assim, eu estou com os filhos, eu preciso cuidar desses filhos, né? E houve um período em que ela trabalhava, sempre trabalhou em casas de família. Primeiro foi faxineira, depois ela foi passadeira, copeira, sempre em casas de estrangeiros. Ela nunca trabalhou para brasileiros, na sua maior parte com franceses. E esses franceses foi que nos ajudaram muito. Porque essa família francesa, o marido, ele era cônsul da França no Brasil. Então ele ficava por um determinado tempo, à época, acho que foi uns 10 anos ele ficou no Brasil, né? E essa esposa dele via as necessidades da minha mãe. Então as questões de escola, ela que comprava material, ela que ajudava, se precisava de alguma coisa, algum alimento, ela quem sustentava. Houve um período em que nós estávamos sendo cobrados em função do terreno que foi comprado, faltavam algumas duplicatas para serem pagas, notas promissórias, na verdade, para serem pagas, e ela que nos ajudou a minha mãe. Isso minha mãe contando depois, porque a gente era criança ainda, não sabia desses detalhes, a gente não sabia, só depois. Essa consciência. Exatamente. Né? Então, a gente estava ali
sendo dirigida por ela, né? Como crianças sendo dirigidas por ela. E uma coisa que ela falava assim para mim, que era a segunda, né? Em mulher, você vai ficar em casa para poder cuidar dos mais novos. Então eu prefiro sair para trabalhar do que pôr você para trabalhar, porque o que você vai encontrar como profissão? Não é denegrindo. Sim. Você vai ser uma empregada doméstica, não é denegrindo, mas eu quero que você estude, porque eu não tive a oportunidade de estudar. Então você cuida dos seus irmãos. O trabalho que o meu irmão começou foi por uma indicação de uma amiga dela, e meu irmão começou a trabalhar também muito cedo e ajudou muito a gente, né, nesse período. E aí eu fiquei até os meus 18 anos. Eu fiquei cuidando quando a minha irmã fez 12, nós temos uma diferença de 8 anos, aí eu pude começar a trabalhar. Mas ela sempre falava, já incentivada pela minha avó, né? Porque ela ouvia a minha avó falar, eles precisam estudar, todos os netos, todos nós estávamos sempre reunidos na casa da minha avó. E minha avó sempre falava, eu não tive oportunidade de estudar. Eu fui aprender a ler e escrever aos 65 anos, em função de me tornar cristã. E eu queria aprender da Bíblia, eu queria ler a Bíblia por mim mesma. Então a igreja direcionou ela para um aprendizado que na época era o Mobral, né? A época, sim. Ela aprendeu a ler e escrever. E eu não me esqueço, Simone, o dia que ela chegou em casa, na casa dos meus avós, ela ia para a igreja e a gente já estava lá, né? Não éramos cristãos, já estávamos esperando por ela. E ela chegou assim com um sorriso muito grande e chorava. Agora eu posso ler a Bíblia. Gente, que lindo, hein? Que conquista. Olha, assim, eu né? não esqueço, essa cena eu não esqueço. Olha. Eu tinha o quê? Uns 19 anos. Gente, que coisa linda, hein? Foi assim muito, muito gratificante. E aí eu acho não. Pelo que ela falava, eu estudei mesmo. Graduei, pós-graduei, não por nada, porque tudo é o Senhor quem conduz. Mas assim, olha que coisa interessante, né? Então a tua avó, ela tinha um desejo que as circunstâncias da vida não permitiram com que ela pudesse ir estudar, né? Por conta das demandas, dificuldades, mas ela não deixou que esse desejo no coração dela se extinguisse. E aí, aos 65 anos, ela se vê... Gente, eu fico tentando imaginar a alegria de ver assim, olha, né? Depois de tanto tempo, de tanta luta, de tanta coisa que aconteceu na vida, agora eu estou desbravando esse universo, né, de ler, de escrever e ler a Bíblia, né? Que aí o que ajudou ela a ter essa conquista, ela queria conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Exatamente. E aí ela foi direcionada porque havia de possibilidade de alfabetização na época. Sim. E olha só que interessante, né? Porque hoje muitas pessoas têm a Bíblia ali acessível, sabe ler, sabe escrever, tem aplicativos da Bíblia e não tem interesse, né, em estudarem, né? E que coisa, e de repente ela assim, não, eu quero conhecer. Não bastava ouvir, não, né? Claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ela precisava ter essa experiência. E como isso é útil, gente? Todo cristão deve ler a palavra de Deus e conhecer para não ser enganado, não ser iludido, para poder desenvolver discernimento, né? E não se deixar ser enganado por falsas doutrinas, porque aí você fala, não, peraí, o que está sendo falado não está condizendo com o que está escrito, então eu vou confiar no que está escrito, né? Que lindo, Fátima. E assim, a minha mãe, ela vendo o interesse que eu tinha pelos estudos, ela falou, não, vai estudar. E assim, porque todos nós, depois meu irmão do meio começou a trabalhar também, né? Porque eu estava com 18, ele tinha 16, ele começou a trabalhar também. E aí uma regra que a minha mãe tinha para conosco era o seguinte, eu saio para trabalhar,
quando eu voltar, a casa tem que estar intacta. Mas mal ela sabia que a gente brincava na rua, brincava, sabe? A gente já está quase na hora, vamos de flash, vamos arrumar. Quando elas estavam para chegar, porque eram 3 vizinhas, as 3 trabalhavam. Então, os mais novinhos ficavam esperando quando descia lá do ponto. Olha, a mãe já está chegando, vamos entrar. A gente arrumava a casa primeiro, deixava tudo bonitinho, depois a gente ia brincar. Tá. Depois a gente ia brincar. Aí, o que acontece? A minha mãe, ela tinha assim, olha, você, o Daí está trabalhando, o Moacir está trabalhando, todos têm um compromisso de contribuir com a casa. Sim. Todos tinham. E eu, depois que eu comecei a trabalhar, o meu irmão mais velho virou para minha mãe e falou assim, porque eu também tinha que contribuir, eu estava começando a trabalhar, né? Aí meu irmão mais velho falou assim para minha mãe, mãe, o da Fátima, a senhora deixa. Porque eu tentei, Simone, acho que depois que eu terminei o ensino médio, eu tentei por 3 anos uma faculdade pública. Mas por raspões, eu não fui nem para a segunda fase, porque era muito difícil. Sim. Década de 80. Ah, nossa. Era muito difícil. E aí eu falei assim, ai mãe, acho que agora eu vou ter que tentar particular, porque eu não consigo, né? Não consigo entrar e eu queria estudar. Até hoje eu tenho essa coisa de aprender, de explorar coisas diferentes, entendeu? Então, aí o meu irmão falou, não mãe, o da Fátima, a senhora pode deixar que a parte dela eu dou. Aí minha mãe falou, não, ela quer estudar, ela vai estudar, contribua com a sua parte. Então isso eu não esqueço também, essa questão do meu irmão mais velho, né? Então, mas que coisa linda que vocês tinham em família, né? Sobre o compromisso de estudar, porque isso abriria portas, né? Então não havia assim, eu não consegui e agora cada um que lute por si, né? E não a sua mãe, ela entendendo a importância disso para os filhos, mesmo ela não tendo a possibilidade de ter progredido, sim, né? Sim. Mas ela não abafou esse sonho, não, né? Nenhum momento. E aí vocês estudando e o compromisso em família de saber, olha, isso é importante, como é que a gente pode ser um facilitador para que isso aconteça, né? Exatamente. E também, Fátima, de ver que o teu interesse também não foi esfriando pelas dificuldades enfrentadas. Não. Porque as dificuldades fazem parte da vida, né? Faz. Mas isso não pode ser um empecilho. Não. Foram anos, viu, sabe, Simone? Porque assim, você termina o ensino médio hoje, a maioria, né, ele termina com 17, 15, até com 16 anos, né? 16, 17 anos. Você termina o ensino médio. Mas naquela época, para você sair do primário, que era a nossa condição lá atrás, você tinha que fazer uma admissão para o ginásio. Você terminava o ginasial que falava, né? Você terminava o ginásio, você tinha que fazer uma admissão para o médio. Então, para o colegial, né? Que falava-se assim. Então, você perdia uns 3, 4 anos nessa... Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha por volta de uns 19 anos, né? Aí, comecei a trabalhar, trabalhei, conheci o João, né? Eu tinha 21 anos quando eu conheci no meu primeiro emprego, né? Num escritório de advogados que me ajudou muito a discernir as coisas. Você sabe, Simone, as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Não. Deus, ele já sabe, assim, tudo que está dentro de você e aquilo que ele pode fazer para que você possa alcançar aquilo que ele tem para você, né? E esse meu primeiro emprego, aquela época, era 77, 78, aquela época, a advogada, que era uma das donas do escritório, ela ofereceu para mim, para ver se eu não queria fazer direito. Ela falou, não, direito não é aquilo que eu tenho por primeira profissão, por primeira opção.
E eu também não sabia direito ainda o que eu queria fazer, mas eu queria fazer algo que eu pudesse olhar com os meus olhos e ver explanar todo um cenário. E a administração era o que me chamava mais atenção. Né? Então, depois de ter visto o direito, é maravilhoso. As leis, elas são lindas. Mas, infelizmente, o nosso país não cumpre muito a lei, desde aquela época. Hoje, um pouco mais, não cumpre. Mas, naquela época, você ainda via alguma coisa fluindo de maneira positiva. Então, eu não dei a resposta para ela. Foi 1 ano, 2 anos. Aí, eu falei para ela que não. E ela falou para mim, eu pago o estudo. Se o problema for esse, nós pagamos o estudo para você. Olha, Simone, como eu aprendi ali. Mas eu vi que não era, e por um conselho de uma pessoa que trabalhava lá, ela chamou a mim e o João, ninguém sabia que a gente namorava. No 2º ano que o João estava lá, nós começamos a namorar. Só que ninguém sabia. No escritório ninguém sabia. Essa pessoa chamou a mim, chamou o João, falou assim, eu vejo grande potencial na vida de vocês, e aqui não tem mais para onde vocês crescerem, a menos que vocês queiram se tornar advogados. Se vocês não querem, eu posso dirigir vocês para algo melhor. Ela conhecia a pessoa, gerente do Banco Itaú, né, e do Banco Real. E ela deu essa direção para nós, cartões, né, de visita, para a gente procurar. Olha. Só que como hoje eu nem sei como está, que eu não estou na vida laboral já tem um tempo, né? E aí nós fomos, só que o processo seletivo demorava 1 semana. Nós 2 fomos para o Banco Itaú. Só que, nós 2 não. O João foi para o Banco Itaú e eu fui para o Banco Real. No Banco Real, o processo seletivo durou uns 2, 3 dias. Logo eu fui aprovada, isso em 80. Logo eu fui aprovada, comecei a trabalhar. O João foi para o Banco Itaú. Então, ficou 1 semana fazendo processo seletivo. Foi aprovado, começou a trabalhar, beleza. Como nós já estávamos direcionados, nós começamos a pensar no casamento. Só que surgiu um fato nesse meio. E aí é onde entra a minha mãe. Eu tive um problema, nefrite, acho que está ligado às questões renais. Isso. Né, renais. E eu fui internada no hospital, e nesse hospital tinha uma pessoa que ela tinha sofrido um acidente de moto. E ali ela tossia muito, e eu estava tudo ali naquele meio. Quando passou, eu comecei a sentir algumas situações. Só que quando eu comecei a sentir isso, um pouquinho antes, no Banco Real eu trabalhava 6 horas, eu tinha sido promovida, eu ia passar a trabalhar 8 horas. Só que eu fazia faculdade de manhã, e eu não queria perder. Então eu pedi demissão e aí eu fui para o Banco Itaú fazer o processo seletivo, lá, imediato. Eu tinha, né, o contato, fiquei. Aí quando você faz todo o processo, as entrevistas dinâmicas, você faz tudo, tem a parte de saúde, o exame médico. Quando eu fiz o exame médico, na biografia, que é pequenininha, né, que vem, chapa do pulmão pequenininha, ele constatou ali que tinha alguma coisa no meu pulmão. Aí só que olha só, aquela época, hoje um banco ia fazer, olha, Simone, eu vejo literalmente a mão de Deus. Ele veio e falou assim para mim, você tem alguém que possa te acompanhar? Ele não falou para mim o que era, ele falou que detectou um problema, e só que ele precisava conversar com alguém que pudesse me acompanhar. Eu falei, eu tenho minha mãe. Né? Então ele falou assim, eu atendo no Hospital das Clínicas, ele marcou um horário, então você vai, leva a sua mãe, não vou te deixar a biografia com você, eu vou levar comigo, marcou um horário e nós fomos no Hospital das Clínicas. Quando chegou lá, ele falou exatamente o que era. Você vai ter que se afastar da sua família, era tuberculose, né? Você vai ter que se afastar da sua família e assim, você vai ter que fazer um tratamento. Esse tratamento não faz em casa, porque você tem que ficar isolada, né? Você não faz em casa. Ali eu
sabe assim, como quando você não consegue ouvir mais o que a pessoa está falando? E ainda bem que a minha mãe estava comigo, né? E porque uns dias antes o João tinha tirado férias do banco e ele tinha ido lá conversar com a minha mãe para ver como eu não estava empregada ainda, né? Ainda estava em processo seletivo, se eu não podia ir com ele para o Recife. Era a primeira vez que ele estava voltando para o Recife depois de ter vindo com 14 anos, ele veio de lá. E a minha mãe, assim, ela foi, quem olha, diz que ela foi grossa. Ela virou para o João e falou assim: como que você vem fazer esse pedido para mim? De deixar você sair com a Fátima para ir em um lugar tão longe e ficar um tempo com ela? Não, João. Isso é um pedido que você não faz. O João não tinha nem falado para mim que ia falar isso com ela. Ele falou direto para ela. E assim, você não vem que de jeito nenhum vou deixar vocês saírem juntos, de jeito nenhum. Vocês ainda estão namorando. Como é que eu vou deixar você sair com ela, né? Nessa longura, ela falou desse jeito. Não tem como, João. Beleza, foi. Aí ele foi viajar, aí o que aconteceu? De ter ido lá no Hospital das Clínicas, tudo bem, separou. Ele viajou, estava para voltar. Eu falei: mãe, quando o João voltar, eu não quero continuar o namoro. Eu vou fazer o tratamento, porque até que saísse a vaga eu tinha que esperar, né? Então eu fiquei num quarto lá na casa da minha mãe mesmo, isolada. O médico deu todas as instruções do que deveria fazer, separar tudo, até que saísse a internação, né? Aí, nesse meio tempo, o João ficou uns 20 dias e eu falei para minha mãe: mãe, eu não quero mais continuar o namoro, eu não quero atrapalhar a vida dele, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, não sei nem se eu vou ficar curada, porque aquela época era difícil. Era difícil. Era muito difícil. Não sei nem se eu vou ficar curada dessa situação. E ela ouviu e ficou quieta. Aí o João ligou, que estava voltando, né? Minha mãe tinha telefone, né? Aquela época, ele ligou que estava voltando e queria falar comigo. Eu falei: não, mãe, eu não vou falar com ele. Aí eu falei: então pode deixar que eu vou resolver essa situação. Aí ela falou assim: não, João, tudo bem, você está voltando? Quantos dias você acha? Não, dona Maria, acho que dona Cida, uns 4, 5 dias eu estou de volta. Quando você voltar, por favor, você vem até aqui? Ela tomando as decisões no meu lugar, né? Você vem até aqui? Aí falou: tudo bem. Aí ele veio. Quando ele chegou, Simone, eu fiquei no quarto. Eu não me apresentei. Aí ele perguntou tudo. Aí eu fico pensando: já pensou se a minha mãe tivesse deixado eu ir? O que eu ia causar no seio dessa família? Uma doença contagiosa? Sim, sem saber, né? Sem saber. Aí eu fiquei ouvindo a minha mãe falar. E antes do João chegar, eu falei: mãe, eu não quero mais continuar com o namoro. Ela virou para mim e falou assim: agora você vai saber se ele gosta ou se ele não gosta de você. Esse vai ser o X da questão. Ela falou: seu teste de fogo, a prova de fogo. Agora você vai saber. Você não quer se apresentar? Fique no quarto. Eu vou conversar com ele. E assim foi. Eles conversaram. Aí ele virou para minha mãe e falou assim: dona Cida, eu estou com a senhora por o que a senhora precisar. O que a gente precisa fazer para que ela comece a fazer o tratamento e a gente continue na nossa vida normal. Aí a minha mãe me chamou: Fátima, assim, assim, assim. Ele lá, né, eu cá, minha mãe, eles aqui, eu lá, não me aproximei. Eu olhei assim para ele. Sabe quando você olha, Simone, e você vê um olhar assim de afeto, um olhar de amor. De amor. E ele ali segurando na mão da minha mãe, sabe? Que para minha mãe era difícil, porque eu estava ali, eu ajudava, né? Eu tinha toda uma questão, tive que interromper os estudos, né? Tudo, tranquei a matrícula, a primeira coisa que eu fiz, né? Tranquei a matrícula. Aí eles marcaram, chegou a guia, né, para eu internar, fui para Campos do Jordão, para eu internar, internei, e ele acompanhou minha mãe, e a minha mãe ali firme, sabe, Simone? Depois de algum tempo, ela falou para nós
todo o sofrimento que ela tinha, mas que ela não podia deixar transparecer para mim que a fragilidade nela existia, em função do que estava acontecendo comigo. E foram 6 meses. 6 meses eu fiquei lá, fiquei isolada por 2 meses, né? E foi assim um tempo, Simone, que me fez refletir. Porque como era um local de igreja católica que tomava conta, e teve um momento que eu ajudava muito, né? Depois que ficou positivo, né? Negativo, o bacilo que estava em mim, eu pude ajudar tudo, eu fazia. E em um determinado momento ia ter a missa, e aí a freira teve a missa, e eu tomei a hóstia, né? Aí a freira veio falar comigo: mas como que você tomou a hóstia sem você confessar? Eu virei para ela e falou assim: olha, que pecado eu tenho que confessar diante de uma situação que eu estou vivendo, que eu nem sei como que vai ser, porque houve um agravamento, porque a lesão que eu tive, ela foi tão profunda que ela não conseguia fechar. Então eu tinha que fazer um exame num outro hospital para ver como que eles iam continuar o tratamento, ou se eu tinha que tirar a parte do pulmão, porque como ele não conseguia fechar, eu talvez teria que tirar a parte do pulmão. Aí, que pecado mais que eu tenho que confessar? Eu falei para ela. E aí eu tomei uma decisão: eu não vou mais à Igreja Católica. Espiritismo eu já não ia mais, porque eu vi a situação do meu pai, né? Eu não queria aquilo para mim. Minha mãe também foi se afastando, né? Então, aí eu fiquei ali, sabe? Aí ela não me respondeu, e a partir dali eu passei a não fazer mais parte, e fiquei ali comigo, sabe? Eu não sabia que Deus eu estava procurando, que Deus eu estava chamando para estar ali comigo naquela situação. Mas eu tinha uma pessoa que estava comigo ali toda semana, que era a minha mãe e o João. Toda semana ela estava lá. E nessa época ela já não estava mais, já há algum tempo, já com os franceses. O francês voltou para a França, e ela foi trabalhar com a filha. Ela conheceu uma italiana. E essa italiana ajudou também muito ela. Depois ela foi para uma outra família, que essa família até participou do nosso casamento, né? E essa, ela não era governança, ela ajudava a governança, né, na casa. E quando a minha mãe tinha que ir para o hospital, elas arrumavam tudo, sabe? Frutas, tudo aquilo que eu gostava, sabe? E a minha mãe chegava lá com a cesta. Gente, quando eu que via, carinho, né? Olha, a minha mãe foi cuidada o tempo todo. Glória a Deus, né? Glória a Deus, assim. Existem pessoas que Deus usa, o braço estendido de Deus, né? Que tem uma sensibilidade de perceber: eu vou me somar a isso, né? Não é aquela que não tem nada a ver, cada um que cuide de si, o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Não, né? Eu vou participar como eu posso, né? Eu posso até ter que ter uma medida nessa participação, mas eu quero participar, estar ajudando. Como falta isso nos dias de hoje? Falta muito. A sensibilidade, né? E eles foram muito sensíveis, ajudaram muito a minha mãe na condição de ela poder dar assistência aos filhos. E ela não dava assistência de maneira diferenciada, era para todos, ela queria o bem de todos. Sim. E isso, assim, me traz uma alegria tão grande, que eu tento passar isso para os meus filhos, sabe? E uma condição maravilhosa é que, como eu trabalhava, né? A minha mãe teve que ficar com os meus filhos, sabe? E muitas das coisas que os meus filhos viveram na infância, eu não sei, mas a minha mãe sabia. E as decisões mais críticas, a gente já dando um espaço, né, um pouquinho, as decisões mais críticas que ela via nos meus filhos, ela vinha conversar comigo. Por exemplo, ela teve um período que o Bruno estava com uns 12 anos, e ele falava para minha mãe: vovó, eu só vou estudar até os meus 12 anos, então esse é meu último ano de estudo. E ela ouviu, né? Aí, mas só que ele não falava isso para mim. Tudo eles falavam para ela. Para a avó. Falava para a avó.
Aí um dia, aí minha mãe falou, Fátima, tem uma coisa aqui que está me incomodando. Vou te falar. Tem coisas que eu não te falo porque eu consigo resolver, mas tem coisas que eu não vou conseguir resolver porque cabe a vocês, pais, né, tentarem resolver. O Bruno disse que só vai estudar até os 12 anos. O que se faz com essa situação? Mãe, a senhora tem a liberdade de falar com ele. Nisso, Simone, ela já tinha conhecido a Cristo. Assim, a minha mãe, antes de conhecer a Cristo, ela falava as coisas pra gente, aquilo que a gente devia fazer, aquilo que a gente não devia. Ela dava as orientações, principalmente para as mulheres, eu, minha irmã, cuide do seu corpo, não deixa qualquer um tomar conta do seu corpo. Mas quando ela se converteu, Simone, ela falava que o nosso corpo era precioso e minha irmã ainda era solteira, eu já era casada. Eu fui a primeira a casar. Mas a minha irmã era solteira, então minha mãe falava muito pra gente, sabe? Aí eu falei, mãe, a senhora fala pra ele o que a senhora achar melhor. Aí ela sentou com ele e conversou. Aí depois ela falou pra mim, ele vai continuar a estudar. Essa conversa foi... o que ela falou. Vou perguntar pro Bruno. Bruno, vem cá, me conta, o que vovó contou pra você? Ele tinha umas ideias assim, sabe, que era assim, era surpreendente. E aquelas que fugiam muito à regra, né, ela ficava preocupada, como é que eu faço com essa situação? E assim foi, sabe, Simone, ela ficou com eles até o Bruno tinha 13 e a Priscila tinha 12, todo esse tempo. E assim, no banco, eu aposentei, sou funcionária aposentada do Banco Itaú. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, aí lá no hospital você ficou por 6 meses. Ah, sim. Né? E aí... Fiquei por 6 meses, pulei essa parte, menina, olha só. Quero saber. Aí fiquei por 6 meses, Simone. Quando eu voltei, porque assim, quando você já estava bem, eu fiz o exame, não precisou, com o próprio exame que ele fez cicatrizou, porque eles jogam líquido, né, para ver como é que está, e aquilo mesmo cicatrizou. Aí eles me deram 5 dias para passar em casa. Você sai, passa 5 dias em casa. Aí saí, o João foi me buscar, minha mãe foram me buscar, passei os 5 dias. Só que acho que o João tinha combinado alguma coisa com a minha mãe. Quando eu cheguei, o João me chamou no quarto, né? Minha mãe não gostava que entrasse no quarto, mas ele pediu permissão para minha mãe se podia, que era o quarto dos meninos e o quarto das meninas, né? Aí se podia, ele me chamou. Aí ele veio com uma aliança pra gente ficar noivos, né? Noivos, me deu um rádio relógio, que naquela época usava muito rádio relógio. Isso foi até para nossa casa, nossa primeira casa. Aí chamou a minha mãe. Aí minha mãe nos abençoou, né? Ela não era cristã ainda nessa época, era 80. A minha mãe se converteu em 82. Ela nos abençoou ali, deu conselhos para nós, para que a gente pudesse ter a certeza daquilo que a gente queria, que ela não queria que nós sofrêssemos as mesmas condições que ela sofreu. É isso mesmo, João, você gosta da Fátima. Fátima, você gosta do João. Não basta só gostar. Vocês amam, vocês se amam, vocês têm cumplicidade, tudo que vocês passarem, vocês acham que vocês vão passar juntos, né? Ela falou algumas coisas assim pra gente, sabe? Chegou o casamento, nos casamos em setembro de 81, foi uma bênção, o nosso primeiro lar foi maravilhoso, sabe? Aí, Simone, quando nós casamos, no primeiro mês de casamento, entraram na nossa casa, assaltaram a nossa casa, no primeiro mês de casamento. Aí passou-se, nós ficamos ali por 2 anos, 2 anos e meio. Fiquei grávida do Bruno ali, naquela casa. E quando eu estava grávida de 7 meses, entraram de novo. Aí a minha mãe falou, Fátima, vem aqui para casa. Eu tinha uma cunhada, essa cunhada morava próxima de nós, a irmã do João. Essa cunhada do João foi a mãe dele aqui em São Paulo.
ajudou ele em tudo. Ele foi para a casa dela, saiu da casa dela casado, né, comigo. Nos ajudou muito. Aí ela falou: Fátima, aquilo que é móvel, que dá para desmontar, deixa aqui em casa. Ela tinha um cômodo nos fundos, deixa aqui. Leva só o que é mais urgente, TV, essas coisas. Isso você leva. Aí eu fui, sabe, Simone? Grávida de 7 meses do Bruno, para casa da minha mãe, a única casada com os meus 4 irmãos na casa. Aí fui, foi uma bênção. Aí minha mãe falou assim: eu vou sair, você quer alugar uma casa, né? Não, mãe, eu não quero ficar aqui por muito tempo, eu quero sim alugar a casa. Então nós vamos procurar uma casa. E a gente saía, eu trabalhava 6 horas, né? Quando você voltou, o banco te admitiu. Esqueci, voltei porque o médico me pediu para eu voltar, depois voltei na hora, não passei por nenhum outro processo, o banco me admitiu. Gente, você acha que isso acontece no dia de hoje? É Deus purinho na história. Você acha que Deus acontece? É muito detalhe, sabe, Simone? Perdão, às vezes eu espaço, né? Mas é muito detalhe. Aí ele viu, o mesmo médico, falou: agora você pode. Aí ele liberou para eu ir para começar a trabalhar. Dali, quando eu voltei, dali 15 dias eu já estava trabalhando. O João entrou com um processo no INSS, porque eu ainda tinha, né? Eu pedi demissão do Real, mas eu tinha, ainda antes dos 12 meses, você tem o direito. Recebi auxílio, tudo foi o João, junto com a minha mãe, que resolveu tudo. Aí voltei a trabalhar, beleza, voltei à faculdade, né? Voltei à faculdade. E o que você tinha perguntado mesmo? Não, já respondi, né? Se eu voltei. Se você voltou, se foi admitida. Fui admitida e fiquei lá por 28 anos. Uau! De lá saí aposentada, né? Uma outra questão, Simone, que também marcou muito na minha vida, foi a questão assim... estava falando que a minha mãe saiu comigo para procurar a casa para alugar. Quando a gente sai, no primeiro dia, a gente estava vindo a pé, que eu moro aqui na Zona Sul mesmo, né, próximo do Jabaquara, minha mãe morava. A gente estava indo a pé. Quando a gente estava andando a pé assim, a minha mãe olha para o lado, e eu lembro que ali tinha uma padaria. Eu falei: mãe, não tem mais a padaria, era a padaria da saudade até que chamava. Aí nem a minha mãe tinha percebido que estava construindo um prédio ali. Olha. Estava construindo um prédio. Aí ela falou assim: Fátima, vamos lá ver como é que é. Você se importa se não for casa? Não, mãe. Mas aí é construção, mãe, eu estou procurando para alugar. Mas vamos dar uma olhada. De repente, quem sabe acontece alguma coisa, aí nós vamos conversar com o mestre de obras. Aí ele falou: olha, essa construção aqui, ela não é financiada, a construtora está construindo todas as unidades, depois que todas construídas, já está em fase de acabamento, só depois de tudo terminado é que ela vai anunciar para financiamento ou quem quiser comprar à vista. E quem vai financiar é o Banco Bradesco, ele falou, né, que seria o Banco Bradesco. Se vocês quiserem voltar aqui daqui uns 20 dias, um mês, vocês voltem para saber como é que está todo o processo. E tudo bem. E continuamos a andar. Para procurar. Aí parou. Sabe quando você passa assim, eu já quase entrando no 8º mês, né? Aí eu falei: mãe, lembra que o moço falou para nós? Eu estava esperando, como você está meio gordinha, não dá para você ficar andando muito, né? Você quer ir lá? Eu falei: ai, mãe, eu quero saber como é que tá. Pois o corretor não estava lá. O corretor de imóveis já estava lá, dando todos os detalhes. Aí eu falei com o João, que o João trabalhava de madrugada, ele ainda estava no Banco Itaú. Trabalhava de madrugada, aí o João foi conversamos e compramos uma unidade. Olha. E lá ficamos por 34 anos. Foi difícil, nós saímos de um aluguel de 40 cruzeiros para pagar uma prestação de 182 cruzeiros. Imagina! E a minha mãe me ajudou, não financeiramente, mas com aquilo que ela podia. Sim.
cesta básica, sabe? Sempre tinha, as crianças já chegavam, depois o Bruno já chegava em casa já jantado, depois a Pri, e foi crescendo, sabe? Crescendo ali no lar da avó. Ai, que e assim, Simone, eu vou dizer para você que eu tive a total confiança de deixar com ela. Eu não pude me preocupar, porque ela estava cuidando deles para mim. E isso é algo que eu nunca poderei pagar, e nunca pude pagar. Porque os meus filhos estudaram, eles se tornaram pessoas de bem, pessoas inspiradas na avó, né? Porque ela e tudo falava. Imagine você ter uma filha que conhece seu primeiro namorado, assim, namorado que vai apresentar para a família. Ah, Simone, conheceu por vias de internet, né? Redes sociais, cristão. Mas você deixar é tão difícil, né? Marcaram para se encontrar, mas estava eu e o João lá, e a minha mãe, olha, vai lá, Fátima, vai ver quem é esse rapaz, vê se realmente, né? E fomos, tal. E ela indecisa. Para quem que ela foi pedir conselho? Para a avó, né? Para a avó. Depois é que eu fiquei sabendo que a minha mãe conversou com ela e ela decidiu, sabe? E foi uma bênção. Está sendo uma bênção ainda na nossa vida. Olha, eu falo que é um presente de Deus, né? Quem tem essa possibilidade de ter essa estrutura familiar. E assim, né, puxa, que desafio para tua mãe ficar com 5 filhos, uma escadinha, né? Uma escadinha. A responsabilidade de sustento, mas não era só de ter o alimento, mas de passar legado, porque, né, herança e legado são coisas diferentes, né? Passar valores, ensinar coisas importantes e tá ali, olha, não, isso daqui não. Né? É dessa forma, vai por aqui, faça isso, né? Não deixou, não terceirizou. Por mais que pudesse ter o apoio da mãe dela e ela ser um apoio para você, enfim, tá ali caminhando junto, ajudando, mas não terceirizou, né? Deixou assim, a vida ensina, a vida, e não ficou ali envolvida na própria dor, que não deve ter sido fácil, né? Não foi, mas ela não ficou envolvida na própria dor, se amargando e se amargurando, né? Enquanto os filhos, né? Cada um por si, Deus para todos. Não. Puxa vida, que lindo, hein, Fátima? Que compromisso com a família. Com a família. Diante de todos os desafios e dificuldades que surgiram, que não foram fáceis. Não foram poucas. Mas não abriu mão de ter esse compromisso com a família. Eu acho que isso é tão importante nos dias de hoje. Nós não podemos abrir mão do compromisso com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso lar, com o nosso casamento, com os nossos netos, com os sobrinhos, com ter um compromisso de vida, né? Porque eu acho que hoje as pessoas, elas têm uma rotina muito agitada, uma rotina tensa e intensa, mas assim, a gente tem que poupar energia para aquilo que é mais importante, não só para as urgências da vida, né, Fátima? Então eu acho que isso é uma coisa importante, porque hoje eu vejo que as pessoas, elas têm uma rotina difícil, mas o tempo que lhes sobram, elas são consumidas com coisas muito fúteis, redes sociais, e como isso prende e escraviza, a pessoa fica ali, quando vê, já passou meia hora, uma hora, quando não dizer horas, ali e tal, se envolvendo com uma fantasia, né? Uma vida que as pessoas querem mostrar, mas que nem sempre é a realidade daquilo que elas vivem, né? Ou vão se deixando consumir por outras coisas. Não, mas agora eu tenho que focar nisso, tenho que focar... Olha, gente, filhos, eles crescem,
o tempo deles ali sobre a nossa supervisão, né, a nossa condução, é muito pouco. Uma vez que a gente se torna mãe, a gente vai ser mãe para sempre. Os filhos vão se tornar adultos e a gente vai continuar participando sim da vida deles, mas é diferente, porque a criança ela precisa dessa supervisão, desse cuidado, dessa atenção e dessa proteção. Né? Então a gente precisa montar essa estrutura. Sim. Né? E porque a escola não vai passar valores, vai passar conteúdo de informações que são necessárias, mas valores isso pertence aos pais, à família. Né? E Fátima, como é que a tua mãe se converteu? Como é que foi esse processo? Eu estava pensando justamente nisso. Assim, Simone, quando o Bruno, acho que tinha uns 4 anos, e a Priscila uns 3, que eles têm diferença de 1 ano e pouquinho. Eu ainda não conhecia a fé cristã. A minha mãe já conhecia, ela converteu em 82, o Bruno nasceu em 84, ela já conhecia. A gente, o católico, você tem por regra batizar os seus filhos, levar na igreja católica e batizar. Eu já sabia que a minha mãe era cristã, mas eu não tinha noção do que era aquilo. E aí o que aconteceu? Eu precisava batizar os nossos filhos. O João conversou comigo, né? Precisava batizar os nossos filhos. E aí o que aconteceu? Eu vou pedir para minha mãe e o meu irmão mais velho batizar o Bruno. E a minha cunhada, que hoje mora aqui, ela morou muitos anos, do Recife, morou muitos anos lá e agora mora aqui com o meu cunhado, que hoje é falecido, batizar a Priscila. Só que a minha mãe já era cristã e eu fiz o pedido para ela. Falei, mãe, precisa batizar as crianças. Ela não me respondeu nada. Aí eu entrei novamente, né, na questão. Ela falou, tudo bem, eu batizo. Meu irmão também, tudo bem, Fátima, a gente batiza o Bruno. E assim, Simone, aí eu falei para ela, a senhora precisa fazer o curso para o batismo. Ela, cristã. A senhora precisa fazer o curso. Ela foi na igreja, uma igreja que é a igreja do bairro, né? Que a gente conhecia os padres, conhecia todo mundo. Aí ela foi conversar com o padre. Depois ela me contou isso. Depois que eu me converti, que ela me contou isso. Aí ela falou assim, olha, eu não lembro agora o nome do padre, mas também não vem ao caso. Falou, eu não vou fazer curso de batismo, porque a minha fé hoje é outra, e eu só estou fazendo isso em consideração a minha filha e o meu genro. Porque é possível que se eu não fizer isso, algo venha acontecer que vai entristecer o meu coração. Então, eu prefiro ficar triste dentro de mim e colocar diante de Deus, depois que ela falou isso para mim, depois de algum tempo, do que vê-la ela triste. Pois ela batizou. Quando não joga água, assim, joga água. Quando ela jogou água, ela fez o pedido ao Senhor. Pai, eu oro a Ti, que eles se convertam, que eles conheçam quem é o verdadeiro Deus, que eles saibam quem é o Criador. Simone, não demorou 3 meses, eu estava passando por um problema de saúde, e a minha mãe, ela se chegou a Cristo por problema de saúde. Você sabe que a mulher na menopausa, ela começa a ter alguns problemas, né? E a minha mãe desenvolveu um problema cardíaco. Chegava um determinado ponto do dia, ela desmaiava, ela tinha que estar em casa, né? Além de outras questões. E uma vez ela ouvindo pela televisão, ela foi curada. Depois passou pelo cardiologista, ele não entendeu o que aconteceu. Ela fez cateterismo, e cateterismo era tão doído, né? Eu lembro que ela ficou deitada dias em função do exame, sabe? E aí ela fez, mas não, a senhora não tem mais nada. E aí eu me lembrei isso depois, o Bruno já tinha uns 4, 5, 6 anos, por aí. Eu me lembrei que ela tinha esse tipo de problema e ela já falava de Jesus dentro de casa. A primeira coisa que ela falou, quando ela se converteu, ela e meu irmão mais velho se converteram no mesmo dia. Aqui na minha casa eu não quero mais bebida,
e não quero mais cigarro, porque todos nós fumávamos. Eu não quero mais. E todos nós abolimos, né, o cigarro e a bebida. Ela queria o respeito, ela queria que a casa dela fosse respeitada, porque ali ela conheceu um Deus e ela queria servir aquele Deus, né? E assim foi, Simone. Quando eu me senti naquele problema de saúde, eu pensei comigo, se o Deus da minha mãe curou ela, Ele pode fazer alguma coisa na minha vida. E ela já orava por nós, tinha reunião de família toda quinta-feira. E ela já orava, eu cheguei do banco aquele dia, assim, sabe, eu mais ficava de licença do que trabalhava. Eu tenho uma lordose na coluna, ela faz um S, bem chegando na lombar. E aquilo me impossibilitava de você dormir, de sentar, sentava em pé, não dava. E hoje eu convivo com ela, né? Aí eu falei, eu vou. Aí eu falei, mãe, a senhora vai na igreja hoje? Aí ela falou assim, vou, você sabe que toda quinta-feira eu vou para a igreja, né? Eu quero ir com a senhora. Sabe também, Simone, o testemunho dela não é só o problema de saúde. A vida que eu vi da minha mãe depois dela ter conhecido a Cristo. Aquele coração que foi transformado a ponto de perdoar o meu pai, a ponto de fazer com que o meu pai tomasse uma parte do terreno para ele ficar lá, porque senão meu pai ficaria na rua. Ela fez isso. Eu fui olhando para tudo isso, sabe? Eu falei, eu vou, primeiro pensei na cura, porque você pensa primeiro na sua necessidade, né? Fui, Simone, mas quando aquele pastor falou, ele foi falando, ele falou praticamente a minha vida, né? Eu falei, eu não quero mais isso para mim. Eu olhei assim, a igreja era pequena, eu olhei assim para a rua, sabe quando você vê um colorido diferente? Quando você sai daquele lugar, aí eu falei, não. E não tinha apelo, né? Nessa igreja não tinha apelo. Eu falei, eu vou querer essa vida para mim. A partir daí, meu irmão me acompanhava muito, porque eu não sabia nada de que era Cristo, não sabia. Minha mãe me orientava muito. E aí eu fui começando a minha vida cristã, através da vida da minha mãe. Vendo tudo o que ela sofreu, mas não deixou transparecer. Não permitiu que nós sofrêssemos a dor dela. Ela não permitiu isso. E a alegria que ela tinha, principalmente depois, né, que eu vi que essa alegria que ela tinha, depois da conversão dela, vinha de Cristo. E eu queria isso para mim. E aí, estou nessa caminhada. Que coisa linda, que testemunho, né? Porque diante das circunstâncias, né, a gente sempre tem uma opção a fazer, né? E Cristo, gente, Ele sempre está envolvido na nossa história, mesmo quando a gente ainda não o conhece, né? Não o conhecia, Ele sempre esteve envolvido. E como Deus, Ele vai nos direcionando ao ponto da gente ter o entendimento de fazer uma escolha por Ele. Por Ele. Né? Por Ele. Então, assim, e Deus vai usando as circunstâncias e as pessoas também. Então, não é sorte. Não é acaso. É a mão de Deus. Né? Literalmente, literalmente, na vida da minha mãe, na minha vida, na vida da minha família, né? Assim, você vê uma mãe perdoando um pai que saiu de casa porque achava que não tinha mais a ver com aquela família, e depois você vê esse homem retornando e assim ele pôde ter o contato com os netos, não só da minha parte, mas da parte dos meus irmãos. Até o fim da vida ele ficou ali. E ele não tinha um fogão, não tinha nada. Ela colocava o prato de comida para ele ali no muro. Olha, Dito, aqui está o seu almoço, aqui está a sua janta. Tudo isso. Uma vez ela ouviu uma pregação de um pastor que devia se perdoar. E ela lembrou da história dela. E ela foi conversar com o pastor. Falou, pastor, eu perdoo meu marido, meu ex-marido, mas eu não quero conviver com ele mais. Eu o perdoo.
mas eu tenho a condição de escolher se eu quero viver com ele, posso ser amigo, ajudo naquilo que ele precisar, mas conviver eu não vejo mais. Por que ela falava assim? Porque ela tinha uma vida com Deus, ela trabalhava na igreja, ela era compromissada com a obra do Senhor. Mas ela não queria que ele ficasse ao léu, ela ajudava. Aí o pastor aconselhou: não, dona Cida, fica em paz. Se a senhora tem esse pensamento, não tem problema. A senhora decidiu não querer mais. Eu acho que a questão era o perdão, porque o perdão é libertador. Isso. Mas isso não significa necessariamente perdoar, então vamos voltar a conviver. Eu entendo que tem situações que há uma restauração, sim, mas isso não significa que tem que sempre ser desta forma, né? Exatamente. Ok, né? Tomamos rumos diferentes, perdão, né? Vamos manter aqui o respeito. Sim. Porque, né, tivemos uma família, tivemos, sim, uma história, sim, né? Então eu acho que isso também é uma coisa importante, porque é muito complicado quando na dor a pessoa vai contaminando os filhos. Né? E eu sempre falo, gente, filho não é cola entre marido e mulher, né? Não é cola de casal, não é advogado que vai julgar a causa ali, né? E nem juiz. Filho é filho e tem que ficar no lugar de filho e ser poupado, porque não tem ex-pai e não tem ex-mãe. Eu entendo que tem pais, isso não é só o pai, mas tem mães também que abandonam, né? Isso é muito triste quando acontece. Vão viver outra história, mas assim, né? A responsabilidade dos filhos, infelizmente, às vezes só recai sobre a mulher, né? Tem exceções, mas no geral recai só sobre a mulher, e isso é muito triste. Porque não tem esse filho de pai e esse filho de mãe. Pode haver ex-marido, ex-esposa, mas esse filho não tem. Então tem que ter essa responsabilidade. Fátima, que história, né, de vida verdadeira, linda, né? Sabe uma coisa que você falou, Simone? A condição da mãe não julgar os filhos contra o pai. Isso eu nunca vi da minha mãe, muito pelo contrário. Ela sempre falava: respeite o seu pai, ele é seu pai. Hoje ele não é nada, mas ele é seu pai. Cuida, vocês têm que cuidar. Às vezes, porque é no mesmo quintal, separado por um muro, que ela não via ele falava que eu tenho um irmão que mora nos fundos. Vai lá ver como é que está seu pai. Vê se ele está precisando de alguma coisa. Fátima, vai lá, e chamava: pai, vamos sentar um pouquinho aqui. A gente sentava na calçada para conversar, né? Vamos sentar um pouquinho. Lutei muito para ele ir no casamento da minha filha, né? Mas ele já sabia de tudo que tinha acontecido e havia um arrependimento no coração dele. E ele falou isso para mim: não, filha, vai ser tudo bem, a Priscila vai ficar bem, ela está se casando, vai dar tudo certo, mas o pai não vai. Eu falei: tudo bem, pai, eu vou respeitar a vontade do Senhor. Mas isso não desvinculou, a separação deles não desvinculou a nossa condição. Isso é muito importante. E isso, a minha mãe, se falasse alguma coisa, não, você não vai falar nada do seu pai. Ele é seu pai, ele pode ter feito o que ele fez, mas ele não deixou de ser seu pai. Infelizmente, hoje a gente tem a alienação parental, né? Isso é muito complicado, porque as pessoas, os filhos servem como munição para atingir o outro, ou para punir o outro, eu faço, né, determinadas coisas. Faço determinadas coisas. E é muito triste isso, né? Porque filho tem que ser poupado. A minha história, assim, eu vim também de um lar, né, separado. A história dos meus pais foi muito difícil. Isso nos afetou muito. Mas minha mãe, ela tinha essa postura. Ela nunca jogou o meu pai contra nós, né? E quando a gente se revoltava diante das situações, vocês têm que ter o respeito. Ele é o pai de vocês.
né? Porque a gente foi crescendo, a gente foi enxergando as situações, né? E aquilo revoltava, a gente via coisas e, enfim, sentia o efeito de muitas questões, mas sempre foi dito isso, ele é o pai de vocês, então o respeito tem que acontecer, né? Então não era, a história deles não tinha sido uma história boa, né? Mas isso não significa que você tenha que apontar, né? Sim. Como filha, você tem que respeitar. E uma das coisas assim também, sabe, Simone, muito importantes que a minha mãe fazia conosco, já a gente adultos, a maioria, casados, os netos, é ao redor da mesa. É o falar ao redor da mesa. Ela observava nós. Às vezes ela não falava. Porque é como você disse, o filho, ele sai da casa do pai e da mãe, ele vai tornar um novo lar. Não significa dizer que vai ser igual ao nosso, não vai ser igual. Vai ser diferente. Vai ser diferente, porque somos diferentes. Eu saí de um lar com uma formação. O João saiu do lar dele com uma outra formação. Então esses dois vão se unir e vão tornar um novo lar. Mas ela observava, e o que eu achava muito estranho não, o que eu achava muito assim, ela era uma mulher simples, ela não sabia nem escrever direito, mas ela era sábia. Deus colocou sobre ela a sabedoria, mas sabe por que ela era sábia? Porque ela temia a Deus. E por ela temer a Deus, ela era uma mulher sábia. E eu ficava observando. Às vezes ela olhava assim pra gente, ela percebia alguma coisa, ela trazia trechos assim, sabe? Da Bíblia. Olha, Jesus falava assim, Jesus falava assim. Aí a gente já sabia com quem que ela estava falando. Se era comigo, se era com um dos meus irmãos, se era com um dos netos. Olha, Simone, ao redor da mesa há milagres. Ao redor da mesa há salvação. Ao redor da mesa há palavras que vai te edificar e que vai fazer com que você prossiga, sem olhar para as circunstâncias. Porque quando você tem alguém que te direciona, biblicamente falando, você tem a certeza de que você está segura diante de alguém que está orando por você. Porque, Simone, uma das coisas que a mãe, que eu sinto, eu sei que hoje muitas mulheres oram por mim, inclusive a sua mãe. Mas a oração de uma mãe, ela vem direto do trono de Deus, porque ela sabe aquilo que o filho está necessitando. E uma das coisas que me chamou muita atenção, pouco antes da minha mãe falecer, porque ela lia muito a Bíblia, e ela disse que já tinha lido essa passagem, a passagem que está em Jó 42. E assim, aquilo para mim foi uma despedida. Quando ela me falou aquilo, ela não podia mais falar para mim, talvez na mesa, mas ela me deixou algo. Ela falou: Fátima, agora eu sei, porque tudo que eu passei tinha alguém me socorrendo. Não era alguém, era Deus usando as pessoas. Porque desde a tenra infância dela, ela começou a trabalhar com 9 anos. Numa fazenda que eu fui conhecer, em função de umas situações, eu fui conhecer a história da minha mãe, dos meus pais, que eles se conheceram numa fazenda, todos eram ali juntos. E aí, essa família, que era a família Alves de Lima, se alguém quiser colocar no Google, olhe quem era essa família. E os meus pais trabalharam com essa família, né? A minha mãe trabalhou na casa, porque tinha casa, né? Aí ela falou: Fátima, agora eu sei. Agora eu sei. Deus estava comigo e eu não sabia. Eu passei por todas as situações. Deus estava comigo e eu não sabia. Como é bom, Fátima, ela chorava, Simone. Como é bom a gente se sentir, Fátima, que Deus está conosco. Filha, nunca se esqueça que Deus está com você. E aquilo foi: nossa, mas por que a mãe está falando isso, né? Aí depois eu entendi por que ela estava falando. E mesmo antes dela ser hospitalizada, foi nosso último almoço, tinha sido o noivado do Bruno.
no sábado. No domingo a gente se reuniu, porque todo domingo a gente estava, como acontecia na casa da minha avó, acontecia na casa dela. Todos os filhos estavam, netos, né? E ali ela falou para nós: não se esqueçam, sem Jesus vocês não podem fazer nada. Não se esqueçam, sem Jesus vocês não podem fazer nada. E esses dias eu estava fazendo um devocional e o Bruno estava em casa, que ele foi tomar café conosco, né? Aí eu falei assim: Bruno, hoje eu li uma passagem na Bíblia que eu lembrei muito. Eu não sei se você vai se lembrar. E aí eu li, né, o li os versos 5 do capítulo 15 de João. Aí ele virou para mim: mamãe, eu já sei. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A vovó falava isso pra gente todos os dias, quase, mamãe. Quando ela via que a gente estava numa situação, e ela falava que a gente precisa se achegar a Jesus, porque Ele é quem vai nos guiar, mamãe. Ele falava, ele se emocionou, sabe? Porque ele lembrou da avó. Eles sempre se lembram, eles não se esquecem. Sempre lembram. E assim, a minha mãe, ela de uma situação difícil, ela tornou-se em honra para as nossas vidas. Porque se eu sou o que eu sou, eu sei que é Deus quem dirigiu, mas Ele usou uma mulher. Eu nasci de uma mulher e de um homem que essa mulher nos direcionou para todas as coisas. Ela foi exemplo em nenhum momento. E pensa que não surgiram pessoas para querer ter relacionamento com ela. Ela falou: não, eu tive um relacionamento, não deu certo, agora eu preciso cuidar dos meus filhos. E casou todos os filhos. Então é algo assim que eu me espelho, sabe? E falo sempre para o João. O João era muito... Ele não tinha a minha mãe como sogra, ele tinha a minha mãe como mãe. Como mãe, porque a mãe dele hoje é falecida. Quando casamos, a mãe dele ainda era viva, mas todo o suporte, todo o sustento veio da minha mãe. Até porque a mãe morava em outro estado, outro estado, exatamente, estava longe. E que coisa linda, né? Que dá para perceber, assim, quando você conta, como ele tinha essa segurança nela, né? E se aliou a ela no momento difícil da tua doença, né? Então, que dupla boa, né? Boa. Que coisa linda. Eu falo hoje que ele é meu fiel escudeiro, né? Porque tudo ele está presente. E às vezes a minha mãe nem chamava a mim, como na época eu não dirigia muito. Depois que eu comecei a dirigir: João, você pode passar em tal lugar para mim me trazer tal coisa? Olha. De prontidão estava ali. Então tudo pedia, sabe? E tinha essa confiança. E uma coisa assim boa é que ela sabia do que a gente gostava. Ela nunca, assim, fazia porque ela queria ou porque ela gostava, ela fazia porque a gente gostava. Gente, mesa, né? Toda casa acho que tem mesa. É difícil uma casa que não tem mesa, né? Mas como a mesa tem sido pouco utilizada. Pouco, Simone. Porque as pessoas estão se alimentando na frente da TV ou do computador, ou mesmo quando se sentam à mesa, estão ali, né? Ou com tablet ou com computador. Assim, dá folga, descanso pro celular, né? Pro computador, como se fosse assim: olha, se eu não der descanso, eles vão me processar, né? Eu vou pagar a fatura disso. Porque, eu não sou contra, a gente tem, mas a gente tem que saber exercer mordomia sobre isso e o controle, né? Mas assim, utilize a mesa da tua casa para ser um lugar de encontros, um lugar de restauração e um lugar de cura. Peça a Deus que te dê sabedoria como fazer isso, né? Como colocar a mesa. Ai, Simone, mas eu não tenho. Coloca com o que você tem. Não importa. Né? Coloca o que você tem, porque às vezes assim, é só quando vem visita, usa, se você pega a sua melhor toalha, mas ela não, é o que você tem, usa o que você tem.
né? Se ela tiver tão ruinzinha, né, assim, corta ela no tamanho de um jogo americano, se você puder dar um alinhavado ou dar uma desfiadinha assim, né? E aí pronto, já tem um joguinho americano, coloca ali um copo, assim, o prato, o garfo, a faca. Na hora da refeição não vamos ligar, né, nenhum eletrônico, né, aparelho eletrônico, por mais que assim no começo, não, mas o que? Não, agora é o nosso momento de encontro. No máximo uma musiquinha de fundo, mas uma música gostosa, né? Se não, nem isso. Faz a comida simples, feitinha na hora, é a melhor, né, gente? É verdade. Eu falo assim, gente, um arrozinho feito na hora e um feijãozinho. Ai, gente, que delícia. Vocês não precisam nem das proteínas. Né? Gente, que delícia aquela comidinha fresca, muito sabe? Boa, aquela muito boa. É tão especial. Eu lembro uma das minhas sobrinhas, quando a sogra do meu irmão, de um dos meus irmãos, faleceu. Então, a hora que o pessoal foi chegando na casa da minha mãe para deixar as crianças lá, ia ter uma pessoa para ficar com as crianças, para correr com aquelas coisas, né, dos preparativos do funeral e tal. Aí eu estava lá ajudando a fazer o almoço, né? Ela chegou assim, gente, chorando, né? Falou assim, tia, eu nunca mais vou comer o franguinho da minha avó. Aí eu abracei ela, falou, ai, querida, que dor, né? Que saudade que esse franguinho vai fazer, mas que coisa boa que você teve um franguinho de vó para comer, né? E se lembrar. Eu lembro da comida da minha avó, que era comida simples, mas, gente, tinha ali, né? Amor, né? Amor. Afeto, tinha uma coisa. Quando meu neto veio para o Brasil, uma das coisas que eu queria fazer a sopinha dele, né? A comidinha dele ali, eu queria preparar e dar para ele. Quando eu fui para lá, ele ainda era bebê, e era só a mamadeira, né? Então eu às vezes pegava, saía assim, né? Ia pro playground com ele. O lugar que eles moravam era um lugar assim que tinha muitas árvores, né? Aí eu sentava, eu ia passeando assim com ele, eu falava assim, você tá vendo, meu amor, as arvorezinhas? Foi papai do céu que fez as árvores. E ele gosta de ver árvores, sabe? E aí eu sentava com ele e dava a mamadeira, né? E a gente olhando aquelas árvores, eu ia conversando com ele. Eu pegava assim de vez em quando o celular para tirar uma foto, mas eu guardava o celular, que eu falei assim, eu estou me alimentando e me nutrindo afetivamente desse momento de estar aqui com meu neto, eu quero me conectar no olhar com ele, né? Eu preciso ter essa memória e eu sei que de alguma forma isso está sendo gerado uma memória nele também. Mas, gente, assim, como a nossa casa precisa estar no nosso governo, né, Fátima? Precisa. É no nosso governo. No nosso governo. Como assim, sabe, Simone? Eu sempre peço a Deus para não me deixar dispersa diante de tudo aquilo que eu aprendi com a minha avó. Você falou uma coisa que, assim, a minha avó falava pra gente assim, não precisa ter uma boa toalha, você só precisa ser prestimosa. Eu nunca me esqueço. E você olhava assim no fogão dela, aquele pano, sabe? Aquele pano de prato branquinho, às vezes não tinha um bordadinho, porque ela não tinha um crochêzinho ali, mas estava limpinho e arrumado de um jeito diferente. Dobrado de um jeito diferente, né? Sabe? Gente, eu falo que um lar, né? Eu acho que Deus nos capacitou, nós mulheres, os homens que me perdoem, né? Mas Deus deu para nós mulheres, assim, é a mulher que torna a casa um lar. Né? Eu acho que o homem, ele chega dando esse suporte, essa provisão. Sim. Não que a mulher não traga provisão, mas é diferente, se complementa.
Não é que um é melhor do que o outro, se complementa. Quando tem essa parceria, né, essa junção, é uma coisa muito boa. Mas é a mulher que torna a casa um lar. E a gente não pode abrir mão disso, desse privilégio. Porque às vezes eu já vi situações, Fátima, de pessoas assim terem uma casa belíssima, muito bem decorada, organizada, arrumada, mas não tinha afeto. Não era um lar. Não é? Né? E às vezes você chega num lugar simples, então não é por coisas que você tem que possuir para ter, se eu tiver, aí eu vou... Não é, gente. Né? Mas é com a sua disposição. Você chegou a ver uma mulher que mora na rua, aqui subindo? Ai, olha, você sabe que eu falo, gente, qualquer dia eu vi, e eu falava assim, olha, qualquer dia eu vou ir lá, assim, com muito respeito, com muita, falar assim, olha, eu trouxe um bolo para você, mas eu passo aqui, a tua casa é tão convidativa. Gente, é uma moradora de rua, eu acho que já até teve reportagem. Eu não assisti, mas alguém comentou comigo. Eu vi, passou sim. Eu já passei lá, ela varrendo a calçada, ela monta ali a barraquinha dela, ela põe bonecos, ela põe flores artificiais, ela faz um caminho. No Natal tem decoração de Natal. Às vezes tudo é retirado, né? É verdade. E aí passa um tempo, aí ela volta. E eu falo assim, gente, o capricho... Né? Tem teto para, né? Eu gosto muito de arrumar minha casa. E a minha mãe falava assim, você não precisa ter tudo, mas o que você tem, faça o melhor. Deixa a casa bonita, deixa a casa arrumada, né? Deixa tudo bonitinho. E ela tinha umas coisas assim que era dela, assim, sabe? Eu não tenho muito assim, mas hoje em dia acho que eu sou inspirada, eu acho. Aí eu consigo fazer alguma coisinha que fique mais bonitinho, um quintal arrumadinho, sabe? Eu me inspiro na minha avó e na minha mãe. É assim, não precisa ter tudo. Não são as coisas. Não são as coisas. Mas é a pessoa. A pessoa. Né? Então isso é. Porque senão você entra. Nossa, então aí eu tenho que trabalhar mais para conseguir ter o dinheiro para comprar aquilo, aí eu me endivido, aí eu. Não é o ter, é o ser que é o mais importante, né? Então assim, começa a olhar em volta do que você tem, né? Tudo bem você ter objetivos, você ter desejos, tudo, mas não deixe isso se tornar uma escravidão para você. Peça a Deus sabedoria de como você organizar e fazer com aquilo que você já tem. Começa com aquilo que você já tem. Né? Porque aí de repente você vai, poxa, eu achava que eu precisava tanto de coisas, e se você não tem criatividade, vem cá que eu vou te dar a dica. Peça a Deus. Pensa no Deus criativo que criou um mundo tão maravilhoso, com coisas tão lindas. Fala assim, Deus, me dá criatividade, como usar, como fazer, de que forma, né? E como tornar a minha mesa um lugar atrativo para as pessoas que convivem comigo na minha casa. Me dá a sabedoria, o discernimento, né? Primeiro de acolher, começa a acolher, não começa, agora eu vou... a gente tem que saber o momento de falar. Eu sei que isso não é muito fácil, eu tenho pedido Deus me dar sabedoria nisso. Qual é o momento de falar, o quanto falar, o que, né? Então isso a gente precisa de fato. Mas aprenda a acolher, aprenda a tornar o ambiente assim gostoso, aconchegante, né? Então isso é importante, né? Fátima, que maravilha. Ó, tá curtindo? Não curtiu? Então curte, vai lá e curte. Vai e coloca nas suas redes sociais, compartilha, comenta, né? Aciona o sininho e também vai lá nos curtir no Instagram, no mulheres.ict e também no @podcast Aprendendo com Elas, porque certamente isso vai, além de abençoar a sua vida, abençoar outras vidas também, né? Olha, eu tô aprendendo tanto com a tua mãe, com a tua avó hoje, com você.
você, né, aprendendo com elas. Estou aprendendo com essas mulheres que eu não conheci, mas as histórias delas impactam, né? Impactam e trazem assim essa delícia, né? De, ok, eu imagino o sofrimento não deve ter sido fácil, mas o quanto não se deixaram amargar, porque isso é escolha. A gente não escolhe muitas vezes passar por dificuldades na vida que a gente, né? Às vezes não tem como não se desviar delas, a gente vai ter que passar por elas, mas a escolha de como eu vou passar e como eu vou sair disso, e principalmente quando Deus está na história, Ele vai nos curando, Ele vai nos restaurando, Ele vai nos mostrando, né, como poder lidar com essas situações, impactando quem está junto da gente, os filhos, porque você recebeu um legado. Sim. E você passou esse legado para os seus filhos, porque eu sei o quanto seus filhos admiram você e o João, quanto eles veem em vocês uma coluna, né? Assim, vem um porto seguro, os netinhos, né? Gente, que coisa linda. A gente vê isso se propagando, né? Porque legado é isso, né? Legado tem a ver com valor, com preciosidade, com aquilo que é mais importante. E vida eterna é o mais importante. Né? E assim, o meu pedido a Deus é que Ele me capacite cada dia mais. Porque os dias, assim, a minha vivência no passado, ela foi vivida. As circunstâncias da vida, elas existem. Tudo o que acontece conosco hoje, ele tem um porquê, uma situação. As essências, elas são as mesmas ainda. A essência do respeito, mesmo tendo passado lá atrás, quando o tempo era muito diferente, mas a essência não mudou. A essência ainda é a mesma. O respeito aos pais, o respeito ao pai e à mãe, a obediência ao pai e à mãe. Às vezes a gente é mais nova, mas isso que a mãe está falando, mãe, por que eu vou falar isso? Não, é bíblico, é mandamento, obedecer pai e mãe. E hoje a juventude está assim, muito aflorada, né? A essência ainda é a mesma. O respeito ainda tem que existir. O ouvir o pai, ouvir a mãe. Principalmente a mãe, porque a mãe tem um olho clínico. O pai não tem esse olho, né? Mas a mãe, ela olha, você olha para os olhos dos seus filhos, você sabe. Tem alguma coisa ali. Né? Então a gente tem um olhar clínico. Nesse olhar clínico você não vai falar nada, mas você vai pedir a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Me ajude a entender o que está acontecendo. Fátima, olha, você está falando uma coisa que eu gostaria aqui de pegar esse gancho e, assim, minha querida, né? Direto e reto, tá? Minha querida, você que é mãe, né? Às vezes você, né, precisa fazer uma oração, você precisa ser desafiada a fazer uma oração assim, ó, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja o que está acontecendo aqui dentro da minha casa, né? E que oração difícil essa, porque às vezes existem coisas que estão encobertas ali e que precisam ser reveladas, né? E quando Deus tira do oculto dos olhos, né, do conhecimento, coisas que estão ali acontecendo e Ele faz assim, Ele traz para a luz, gente, isso é libertação, por mais dolorido e difícil que seja. Sim. Né? Sim. Então Deus está tirando, Ele está tirando para que haja libertação, para que haja assim o conhecimento do que está sendo, né? Para que a vitória seja alcançada. Então é difícil fazer essa oração, porque muitas pessoas, quando isso acontece, se desesperam. Nossa, e tal. Não se desespere. Ou melhor,
se você se desesperar, entrega esse desespero para Deus. Olha o que está acontecendo. Deus, e agora? E agora? E vá para os pés do Senhor. Senhor, me dá sabedoria agora. Como conduzir, como tratar, o que fazer, o que falar, né? E Deus vai te dando a sabedoria diante das situações para que você alcance vitórias, né? Então, assim, não seja uma ignorante daquilo que está acontecendo dentro da tua casa. Tá certo? É difícil, é desafiador, mas quando isso acontecer, não fique só no desespero, mas enxergue assim, Deus trouxe à tona, então Ele vai me fortalecer para aguentar isso, e Ele vai me dar sabedoria como conduzir isso daqui, né? Então você precisa saber o que acontece dentro da tua casa, o que acontece no quarto dos seus filhos, o que acontece nas redes sociais deles, né? E você precisa ter essa noção, né? E por mais que você fique chocada com o que você for encontrar, lembra que Deus vai te dar a estratégia certa, a sabedoria, para que isso, né, esse lixo não fique dentro da tua casa. Porque a faxina da tua casa, querida, passa pela tua mão. É verdade. A faxina moral, a faxina espiritual, a faxina real, né? Verdade. Tem que passar, tem que ter esse cuidado, né, Fátima? E Deus deu isso para nós. Porque, né, ele não quer que nada fique oculto, né? Precisa ser revelado para ser tratado, né? É necessário. É necessário. E às vezes a gente, como mãe, você não quer acreditar no que está acontecendo, mas você tem que acreditar, porque você tem um Deus que vai batalhar com você. Sim, você não está sozinha. Não estamos sozinhos. E a batalha não é nossa, mas assim, Deus vai batalhar por nós, mas Ele vai nos usar, né? E Ele vai nos ajudar para ver aquela vitória. Sim, né? E isso que eu olhando para minha mãe, eu quero para minha vida, porque quantas situações minha mãe teve que ir atrás, quantas situações para poder fazer com que aquilo tudo fosse para o eixo novamente, né? E hoje a gente, é duro às vezes você ver uma situação acontecendo, mas é necessário que a gente se posicione. Sim. Na minha casa é assim, Senhor, me ajude, eu não tenho a condição, mas o Senhor vai batalhar comigo. Eu vejo muitos lares abandonados, porque a pessoa não se posiciona. Tá ali, né? As pessoas estão ali, as coisas estão ali, né? Mas estão abandonados. E como a gente precisa, como mulheres, se posicionar. Aqui, não. Na minha casa, não. Mas na casa de fulano, na casa de... Sim, casa de cada um vai dar conta. Mas na minha casa, não, né? Aqui é para quem que eu estou dedicando essa casa. É quem que eu quero que faça morada aqui. Então eu não posso ser conivente com coisas, permissiva com coisas. Não, existe limite, existe coisas que a gente pode negociar, coisas que às vezes a gente tem que tolerar, mas coisas que não. Aqui, não. Então a gente precisa se posicionar, né, Fátima? É isso mesmo, Simone. Minha linda, dá vontade de ficar horas aqui conversando com você. Que delícia de história, assim, de ver, né, como Deus ele foi sendo tão generoso, né, Fátima? Muito, muito. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Dando a você nessa nova fase, né? Uma nova fase. Porque a gente vai passando por fases, né? Vamos passando por fases. E que nessa nova fase Deus use muito a tua vida para continuar aí ajudando os teus filhos, os teus netos, que os seus netos sejam impactados, né? Com você como vó, né? Assim como os seus filhos foram, né? E que Deus possa ajudar vocês em tudo. Mas assim, o que você gostaria de dizer aí nos nossos finalmente para quem está nos acompanhando até agora? É que assim, não nos esqueçamos que somos filhas do Pai. E como filhas do Pai, Ele quer o melhor para nós. Sempre. Ele quer sempre o melhor. Ele vai fazer com que situações aconteçam, mas é para o seu melhor, para o seu bem. E acima de todas as coisas, busque sabedoria nele.
tema Ele. Na fonte na certa. fonte certa. Como que a gente vai temer a Deus se você não o conhecer? A gente só pode temer a Deus quando conhecemos, quando abrimos a Bíblia, porque fechada ela não representa nada, mas aberta ela é fonte de vida para todas as circunstâncias. Ele é o psicólogo espiritual. Melhor. Psicólogo espiritual. E como ele nos ajuda, eu sou prova viva. Ainda que passamos por situações, porque elas são necessárias, até para que a gente possa crescer nele, né? Elas são necessárias, mas nunca se esqueça de que Deus, que o Pai, está nos dirigindo. Gente, isso é algo maravilhoso, né? Às vezes eu já me deparei com situações, Fátimas, de pessoas que estavam tão assim fragilizadas diante de uma dificuldade, uma dor. Aí eu olhava e falava assim, Deus, é um cristalzinho ali que está tão... E de repente você vê, né, como Deus vai tratando, vai agindo e vai fortalecendo aquela pessoa, crescendo, se fortalecendo diante de um sofrimento. E como Deus vai direcionando, eu falo assim, que milagre lindo, milagre de transformação, né? Que coisa preciosa. Ele tem um amor tão grande por nós, né? Tem. E Ele quer assim aparar as arestas. Eu preciso deixar. Eu preciso deixar que Ele apare, né? É a escolha, né? É a escolha. Ou eu me entrego. Ou entrega. Não tem como. Então, mas olha, muito obrigada, Fátima. Eu que agradeço, Simone, pela oportunidade, viu? Né? Vamos ter outros momentos. E agradecida a Deus por conhecer a vocês, a conhecer a sua mãe, que eu falo para ela que ela é minha mãe. Já falei para você que você tem outra irmã. É isso aí, que irmãzona linda. Ela é linda, me ajuda muito, me ajuda muito, viu? Muito obrigada por todo o apoio, por toda a ajuda. A Fátima é um presente, viu, gente, na minha vida, no Ministério Feminino aqui da Igreja Cristã da Trindade, sempre juntas aqui no Jardim de Oração com a minha mãe, nos retiros, nos congressos que nós temos, no Momento Mulher. Amém. Que Deus continue te abençoando, te capacitando, te fortalecendo ainda mais. Muito obrigada por tudo. Eu me inspiro em você, Fátima, constantemente. Você é um presente de Deus na minha vida, viu? Amém. Muito obrigada por tudo. E você curte, compartilhe, comente e que a tua vida possa ser restaurada pelo Senhor, né? A dificuldade faz parte da vida, mas a dificuldade não precisa nos amargar e nos moldar. Nós podemos ser moldadas em Cristo, que nos ama, que caminha junto conosco e que nunca nos abandona. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.